Olá pessoal, meu nome é Vitor, eu faço parte da equipe de execução do projeto Mais Bioquímica, que é um projeto realizado por discentes e pelo professor de Bioquímica Silas Santana, da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, campus Genaúba. E a gente está sempre tentando trazer novos conteúdos relacionados à bioquímica, e hoje a gente está aqui com o Dr. Miguel Bortolini, que ele é professor da Universidade Federal do Acre, a UFAC, é, nas disciplinas de imunologia, atividade física e saúde, práticas integradas em saúde e entre outras. E nesse contexto a gente vai conversar um pouco com ele sobre a experiência profissional e como ele vê a bioquímica na área de atuação. Primeiramente eu gostaria de agradecer a você, Miguel, por aceitar participar da entrevista e gostaria de iniciar a entrevista perguntando um pouco sobre a sua área de formação. Sim, muito obrigado, professor Silas, né, por esse projeto. Eu acho que é muito importante difundir a bioquímica, né? E eu vou tentar me apresentar rapidamente e depois a gente vai batendo aquele papo que você me falou sobre a bioquímica aplicada, né? Eu sou graduado em licenciatura plena em Educação Física, que na realidade é bacharelado em licenciatura, da Federal de Uberlândia. E eu fiz meu mestrado, Vitor, em 2001 a 2003, em bioquímica. Né? Então, naquela época, lá na Federal de Uberlândia, não tinha um programa de pós-graduação em Educação Física na Federal de Uberlândia, e então eu entrei pela bioquímica, né? Fiz bioquímica 1 e 2 com a medicina. A bioquímica na educação física ela era muito restrita, 45 horas, na medicina eram duas bioquímicas de 90, né? Se estudava a parte estrutural e depois a parte de metabolismo. E aí eu prestei o mestrado e consegui passar. E meu mestrado foi sobre a parte de biomarcadores na saliva, né? Vocês estão aí num curso de biotecnologia, se não me falha a memória, e naquela época já se prospectava a saliva como um fluido para você poder mexer em análises laboratoriais, né? Pegar marcadores na saliva. Hoje você já tem vários laboratórios que fazem isso, né? Bom, e aí na época eu então fiz uma linha de pesquisa junto com o meu orientador de mestrado nessa área de exercício e saliva. E vou até falar para vocês, é bem interessante essa parte, né? Então a gente colocava, primeiro para fazer os testes, a gente gostaria de colocar na esteira, então a gente colocava as pessoas, as pessoas que iam fazer o teste na esteira e aumentando a velocidade da esteira. O que ocorre quando a gente aumenta a velocidade? A pessoa começa a captar mais oxigênio, né? Esse oxigênio é transportado pela hemoglobina, o grupo M, que a gente aprende bioquímica, etc, etc. Só que quando você começa a acelerar mais o exercício, a intensidade do exercício, as células que estão fazendo exercício físico, elas vão precisar de mais ATP. Claro, né? Vai ter que ir lá ter o ATP para você despregar a miosina da actina para ela poder ir para o próximo sítio. E puxar, e contrair, relaxar o músculo. Né? Isso é bioquímica pura. Né? Só que tem um problema. A via aeróbica ela tem um limite de produção de ATP. Ela depende da entrega de oxigênio, mas ela depende das reações enzimáticas, tudo isso tem um limite de acontecer. E aí, quando a pessoa começa, então, a fazer um exercício mais intenso, vai ter um ponto que ela vai precisar da via anaeróbica lática, né? A gente fala isso para os alunos de educação física, eu falo isso para meus, eu tenho nas disciplinas para medicina, que é atividade física e promoção da saúde. No mestrado de ciência da saúde, a gente fala isso na disciplina de atividade física e saúde, né? E às vezes o aluno não se liga muito nessas coisas. Mas vamos lá. A gente tem lactato, por exemplo, no sangue, mesmo estando parado? Sim. Né? Células como eritrócitos, a gente não tem mitocôndria. Logo, ela só tem a via anaeróbica lática para produzir seu ATP. Então, você vai ter ali. Tem diferença de uma pessoa sedentária ou obesa para uma pessoa exercitada não obesa, nessa concentração de lactato plasmático? Tem. Uma pessoa exercitada não obesa, ela tem em torno de 0,5, 0,4, até 0,7 milimolar. Uma pessoa sedentária obesa, ela chega a ter 2 milimolar, parado. E aí a gente, quando estuda bioquímica, né, o pessoal fala só da via anaeróbica lática.
Só que tem uma coisa extremamente importante hoje em todas as áreas de saúde, quando a gente olha para a parte molecular, né, para a parte celular. Uma célula ela pode mudar de fenótipo se ela mudar a via de produção de ATP dela. Então, por exemplo, daqui a pouco eu volto nessa parte aqui, né, de exercício físico. Uma célula no sistema imunológico, se ela quiser ser pró-inflamatória, ela obrigatoriamente tem que fazer um switch de via metabólica para a via anaeróbica lática, tá? Uma célula de memória do sistema imunológico, por exemplo, uma célula naive, um linfócito naive, o macrófago M2, que é anti-inflamatório, entre aspas, né, tem o M2A, B e C, o monócito clássico, ele vai tender, quando ele infiltrar lá no tecido, virar um macrófago M2, obrigatoriamente eles vão ser aeróbicos, tá? Uma célula aeróbica, ela tem menos capacidade de produção de proteínas, porque ela tem um limite de ATP, né? Produção de ATP. No entanto, o que a gente vê na literatura é que geralmente uma célula aeróbica, ela vive mais que uma anaeróbica, tá? Então, por exemplo, se o macrófago M1 ele chega perto de um tumor sólido, um tumor sólido maligno, obrigatoriamente ele tem que ser anaeróbico lático. Aquele tumor ele vai estar consumindo glicose e produzindo lactato e hidrogênio, porque os MCTs, os transportadores de monocarboxilatos, né, dentre eles o lactato, você tem o 3 e o 4, que eles jogam lactato de dentro da célula para fora da célula. Como que vai estar a concentração de lactato naquele meio, de hidrogênio naquele meio? O hidrogênio ele é removido um pouco mais rápido do lactato, mas o lactato vai estar mais alto. Aí tem uma coisa que os professores de bioquímica ensinam, que é a lei da ação das massas, né? Então, uma célula, um macrófago M1 chega ali, se tiver muito lactato, se ele é M1, ele é pró-inflamatório. Ele vai ter que, se ele quiser fazer alguma atividade ali, ele vai ter que produzir ATP. Qual que é a forma de ATP que ele produz? Anaeróbico lático. E para ele continuar produzindo ATP, ele vai ter que produzir lactato, hidrogênio e lançar para fora esse lactato e hidrogênio, pelos MCT 3 e 4. Só que o meio já está recheado de lactato. E ele vai ter dificuldades de lançar esse lactato e hidrogênio para fora dele. E aí, o que vai acontecer? Dependendo de qual o tamanho da massa tumoral, por exemplo, dependendo se a pessoa faz exercício físico ou não, dependendo de vários fatores, ele não vai conseguir fazer isso. E aí, Vitor, ele vai ter algumas soluções para aquele problema que ele está de produção de ATP. A primeira é parar de produzir ATP anaerobicamente. Ele vai modificar o fenótipo dele para o macrófago M2. Então, ao invés de combater uma massa tumoral, ele vai começar a trabalhar para um tumor, né? Que macrófagos M2, eles recebem lactato é absorvido, vai lá para dentro da mitocôndria, é transformado em piruvato. Esse piruvato vai para a via aeróbica, né? Piruvato desidrogenase, é retirado um CO2 dele, uma carboxila que vira CO2. Esse acetil, através da coenzima acetil-CoA, vai para o ciclo cítrico, acelera esse ciclo e vai acelerar a cadeia transportadora de elétrons. Isso vai culminar que esse macrófago comece a produzir VEGF, que é fator de crescimento endotelial vascular, ou de vasos, depende de tradução. E isso vai fazer com que esse macrófago libere essa proteína, e essa proteína começa a estimular a produção de vasos sanguíneos em volta da massa tumoral. Veja só, via metabólica interferindo, por exemplo, na parte oncológica, né? Vamos voltar para o exercício. Lá no exercício físico, então, uma pessoa que faz exercício físico, ela aumenta a mitocôndria dentro dos músculos, por exemplo. Não só nos músculos, né, Vitor? O exercício, o músculo é um órgão que a gente chama de órgão endócrino. Hoje não serve só para se movimentar, serve para produzir um monte de substâncias, transcrever, né, e produzir mais de 10 mil substâncias. Dentre as substâncias que ele produz, você vai ter lá catepsina B e BDNF, que vão conseguir sair do músculo, que está fazendo exercício, principalmente aeróbico nesse momento.
Olha só a palavra que eu usei, o músculo que está fazendo exercício físico, né, um exercício aeróbico. Inclusive, se ele passar a fazer um exercício intenso e anaeróbico, a transcrição gênica de proteínas vai ser diferente. Se eu estiver fazendo exercício físico aeróbico, por exemplo, ele vai produzir catepsina B e BDNF. Eles vão passar pela barreira hematocefálica lá no cérebro e vai conseguir que a pessoa tenha uma maior neuroplasticidade, que ela aumente, por exemplo, massa hipocampal ligada a aprendizado, a motivação, etc. Né? Então, nós estamos falando de bioquímica. Quando a gente está falando de passar, precisa alguma coisa que facilite isso, mas mesmo que não tenha um transportador, como que uma substância que está no sangue vai conseguir passar a barreira hematocefálica? Ela é hidrofílica? Ela é hidrofóbica? Como que ela vai conseguir passar? Quando ela chega lá dentro, ela vai se ligar num receptor, ela vai passar por um transportador para dentro de uma micróglia, que é um macrófilo dentro do cérebro, para dentro de um astrócito, que é uma célula também, uma célula glial, né? Como que vai acontecer, né? Tem várias incógnitas que ficam ali que, às vezes, a gente vai tentar explicar para o aluno de imunologia e o aluno que não estudou bioquímica, ele não consegue entender, porque ele não sabe o que é uma quinase, ele não sabe o que é um transportador, ele não sabe como que um receptor recebe o seu ligante. Tudo isso depende de bioquímica, né? Olha uma coisa que veio à cabeça minha aqui agora. Quando a gente pergunta para os alunos de medicina, educação física, ou enfermagem, ou nutrição, o que é diabetes tipo 2? A gente sabe que é uma doença crônica, não transmissível, né? Essa doença crônica não transmissível, ela tem uma coisa em particular, que é o sistema imune da pessoa fica inflamado com baixa intensidade o tempo inteiro, 24 horas por dia. É muito raro você encontrar uma pessoa exercitada e não obesa diabética tipo 2. Raríssimo. Casos assim que eu particularmente, que trabalhei com PSF e etc e tal, não conheço. Eu conheço pessoas sedentárias e ou obesas que são diabéticas tipo 2. O que isso tem a ver com bioquímica? Você vai perguntar para o aluno assim, o que é o diabetes tipo 2? Te fala, uma doença, aí dá a definição de diabetes tipo 2. Eu falo assim, mas me expressa isso bioquimicamente, imunologicamente, dizendo, começa a ter mais resistência à insulina. Tá bom. O que é resistência à insulina? Um problema no receptor. Opa, começou o erro. Não é um problema no receptor. Geralmente, uma pessoa que está começando a ficar diabética tipo 2, ela, inclusive, ela tem mais produção de insulina e ela tem mais receptores na membrana da célula. O problema não é a insulina. O problema não é o receptor. É uma proteína que fica embaixo do receptor, chamada IRS1, por exemplo, que é a principal dos substratos, substrato de receptor de insulina do tipo 1. Né? Você tem lá 4 ou mais, eu não sei hoje, mas pelo menos o 1 é o principal. Qual que é o problema? O problema são fosforilações. O receptor, quando recebe a insulina está do lado de fora do receptor. O receptor é transmembrânico. A parte de dentro, ele tem um sítio de tirosina hidroxilase, ou seja, ele vira uma enzima. Aí o aluno que não estuda enzima, Vitor, ele nem sabe o que eu estou falando mais. Acabou o conhecimento dele ali. Né? Essa enzima, se é uma tirosina hidroxilase, ele vai procurar um aminoácido numa proteína e tem a tirosina, que tem uma hidroxila, e vai fosforilar. O RS1 ele só fica ativo se eu fosforilar, por exemplo, se esse receptor de insulina fosforilar o IRS1 em porções de tirosina chaves. Como, por exemplo, se me falha a memória, pode ser que eu estou falando errado aqui, mas a tirosina na posição 302, ele vai ativar, né? O que isso tem a ver com diabetes, sedentarismo, obesidade, que eu falo tanto para os alunos de educação física, medicina, enfermagem e nutrição? Quando eu ativo uma via inflamatória, do lado de fora, chega um TNF-alfa no seu receptor, ele vai ativar várias vias. Por exemplo, ele pode ativar uma enzima, que é uma quinase chamada P38, que faz parte das MAP quinases. Ele pode ativar uma enzima chamada IKK,
que é uma quinase também, que vai fosforilar o complexo NF-κB e o inibidor dele. E aí, quando ele é fosforilado, tira. Quando a gente estuda isso em imunologia, o professor de imuno muitas vezes não fala para a gente que essas quinases são promíscuas. O que é uma promíscua? Ela pode fosforilar qualquer outra proteína que tenha um sítio que ela possa fosforilar. Vitor, uma das proteínas que mais recebem quinases promíscuas fosforilando ela é o próprio IRS1. E quando essa quinase vai fosforilar o IRS1, fosforila em porções de serina, que também tem um OH. Olha a importância das pessoas entenderem, né, dos estudantes aí de bioquímica, entenderem sobre aminoácidos. Quando a gente fala agrupamento R, a gente está falando daquela parte embaixo do aminoácido. E é muito importante aquele grupamento. Se eu tenho uma serina, né, uma isoleucina e assim por diante, né, uma treonina, eu vou ter ali grupamentos OH, onde eu posso fosforilar esse grupamento. Vem um PO4 2-, que ele vai poder se ligar ali, que é o fosfato, né? E um PO4 2-, para quem entende um pouquinho de química, sabe que ele pode transformar uma proteína, tridimensionalmente dizendo, ele pode ativar ou inibir, dependendo aonde eu coloco um fosfato. Quando você fica inflamado, Vitor, não sei se você está inflamado nesse momento, né, porque depende de vários fatores, a pessoa ela vai ativar essas vias em tecido adiposo, em tecido muscular, inclusive, né? Agora com o Covid a gente teve, por exemplo, pessoas obesas, independentemente se elas eram sedentárias ou não, aumentava risco de morte, aumentava risco de internação, de ida para a UTI. Assim como pessoas sedentárias, independente se era obeso ou não, aumentou o risco de morte, internação e da UTI, né? Mas vamos voltar na bioquímica. Se eu fosforilar, por exemplo, um mTOR, que é uma outra quinase muito importante na parte de câncer, mas ela é estudada também em outras áreas. Uma P38, uma JNK, que faz parte de vias lá imunológicas. Uma IKK, ela fosforilar o RS1 no meio, entre serina 306 até serina 700 e pouquinho, ao invés de ativar esse RS1, vai inibir esse RS1. A pessoa vai começar a ficar resistente à insulina. Na realidade, quem fica resistente não é a insulina. Quem fica resistente é o RS1. Essa transmissão que está tendo da insulina quando a insulina se acopla no receptor fora da célula, né? Então, quando a gente fala isso para o aluno, fala assim, olha, isso aqui que é diabetes tipo 2. E é importante a pessoa, por exemplo, estar ligada na nutrição, por exemplo. Ou uma coisa interessante, quando a gente faz imunologia, o professor vai lá e fala de receptores Toll-like receptors, né? Receptores Toll-like lá, do tipo 4 e 2. O Toll-like receptor 4, eu queria falar um pouquinho dele. Olha que interessante, Vitor. Ele tem uma proteína do lado dele que potencializa a cascata dele, ou seja, se essa proteína for ativada, ele vai transmitir um sinal muito mais forte. Então, ele é um receptor ligado à inflamação. Quem pode se acoplar ao Toll-like receptor 4, por exemplo? LPS, lipopolissacarídeo, que está na membrana de bactéria gram-negativa, certo? Errado, não é só LPS. Ácidos graxos saturados entre 12 carbonos e 18 carbonos podem se grudar no Toll-like receptor 4 como se LPS fossem. A gente está falando de nutrição agora. Então, se tiver aluno de nutrição escutando, olha que interessante. Você pode inflamar alguém pelo simples fato de modificar a dieta dessa pessoa. Então, a pessoa vai numa academia, né? Nosso professor Silas está nas redes sociais aí, ficando forte pra caramba, né? Frequentando a academia. E às vezes o pessoal fala assim pra gente, você quer emagrecer? Toma óleo de coco. No óleo de coco, tem um apanhado lá de óleos, né? De gorduras saturadas e até mesmo insaturadas, mas você tem lá vários ácidos graxos
entre 12 e 18 carbonos em maior quantidade no óleo de coco. Então, quem toma óleo de coco, o cara começa a emagrecer. Por quê? Porque o cara inflama, né? Porque esse óleo de coco, vários ácidos graxos estão ali, se ligam no tolar com o receptor 4. Geralmente isso está em dendrítico e macrófago, vão começar a liberar IL-6. A IL-6 é uma citocina que, quando se gruda num adipócito, manda o adipócito quebrar a gordura. Olha só a bioquímica de novo, né? Quando ela se gruda no hepatócito, manda o hepatócito quebrar glicogênio. Olha só a bioquímica de novo. E aí a pessoa começa a emagrecer, só que tem um problema. Quando ela se gruda no adipócito, ela não manda só quebrar a gordura. Ela vai ativar vias inflamatórias ali dentro, que vai fazer o adipócito ficar resistente à insulina. Então, se a pessoa tomar óleo de coco e não fizer exercício, ela pode até desenvolver diabetes tipo 2, por exemplo. Se a pessoa tomar óleo de coco e não fizer exercício, ela pode produzir TNF-alfa, porque o macrófago, quando fica excitado, também produz TNF-alfa, por exemplo. Então, TNF-alfa vai grudar em célula muscular, em célula de adipócito e vai fazer o IRS1 fique inibido. Olha só a bioquímica de novo, né? Além disso, lembra que eu falei para você que o Toll-like receptor 4 tem uma proteína do ladinho que pode potencializar a ação dele? Sabe quem que ativa essa proteínazinha chamada chama MD2? É o lactato, Vitor. Então, no pessoal da educação física, quando eu falo assim, uma pessoa ativa reduz lactatemia para 0,5 milimolar e a pessoa sedentária obesa parada fica com 2 milimolar, ou seja, até 4 vezes mais lactato, a gente começa a entender um dos porquês que essa pessoa começa a ficar inflamada. Porque o lactato, que vem da via anaeróbica láctica, né, ele pode se grudar, por exemplo, no MD2, e ele vai ativar aquela transmissão de sinal via Toll-like receptor 4, como se fosse um LPS, inclusive. Então, se eu pegar um monócito que também tem Toll-like receptor 4 e jogar lactato, ele começa a produzir citocinas pró-inflamatórias. Olha que coisa interessante. Isso, quando a gente vai explicar na imunologia, eu, enquanto professor de imuno, eu olho para o rostinho dos alunos e o aluno que não fez uma bioquímica bem feita, ele se entrega, ele começa a falar, o que é isso que esse professor está falando? Depende, o conhecimento é uma construção de bloquinhos, né, Vitor? Então, o aluno que vem para mim na imuno, ele tem que ter vindo com uma bioquímica forte, porque se ele não veio, eu vou começar a falar, o conhecimento dele vai parar ali. Ele não vai conseguir entender. E a imunologia é mais um degrau que a pessoa sobe para entender, por exemplo, patologia. A patologia nos cursos de saúde é essencial para qualquer curso de saúde, porque o curso de saúde ele vai tratar da saúde, mas ele vai estudar também, vai precisar entender o estado patológico, né? Então, a bioquímica, ela está em tudo, é uma ciência básica, inclusive, que geralmente ela vem antes da imuno. E a pessoa que não entende bioquímica, ela não consegue entender imuno direito. A pessoa que não entende imuno não consegue entender patologia direito. E a pessoa que não entende patologia numa área de saúde, é melhor ela desistir do curso e fazer exatas, ou fazer humanas, né? Porque ela não consegue entender as coisas. Farmacologia, como que a pessoa vai entender farmaco se ela não entende bioquímica? Não tem jeito. A pessoa começa a decorar as coisas, mas ela não vai entender, né? Chega ali um medicamento que tem alosterismo e vai fazer uma inibição não competitiva. O que é isso? É de comer, passar no pão? De que é? O que é isso? O aluno estudou bioquímica, então o aluno chega... o professor de farmaco, né? Uma vez eu dei farmaco, o professor de farmaco é muito exigente. Na realidade, o problema do pessoal não era em farmacologia, era em bioquímica. Eles não conseguem acompanhar o raciocínio. Aí o que a gente tem que fazer? Para uma aula de farmácia, para uma aula de imuno, para explicar a bioquímica básica para o pessoal. Aí é complicado, né? Por exemplo, pH. Uma coisa que todo mundo acha que sabe. Beleza. A pessoa que, por exemplo, não está respirando direito, ela não vai conseguir pegar oxigênio e transmitir para os seus pulmões, do pulmão para o sangue, do sangue para as células. A pessoa que não faz isso,
ela começa a ter o que a gente chama uma menor capacidade de produção aeróbica de ATP. Logo, qualquer coisinha que ela faça, até mesmo receber uma notícia que ela não se agrade muito, ou que se ela agrade demais, ela vai ter um aumento na frequência respiratória, vai ter uma taquicardia. Por que ela está tendo esse aumento da frequência respiratória e taquicardia tão cedo assim? Porque ela nem respirando direito está. Né? Ela não está oxigenando o corpo. E ela vai ter isso porque ela vai precisar da via anaeróbica lática para produzir ATP. E a via anaeróbica lática vai cobrar seu preço, porque quando a gente transmite lactato e hidrogênio para fora de uma célula, alguém vai ter que pegar esse lactato e esse hidrogênio e consumir isso, ou tamponar isso. Então, pessoas fumantes, sedentárias, e agora depois de Covid-19, tem uma grande propensão a desenvolver DPOC, que é doença obstrutiva pulmonar crônica, justamente porque lesa, né, os pulmões, ou começa a ter problemas relacionados a pulmão, por exemplo, e começa a ter problema de captar oxigênio. E essa pessoa vai desenvolver problema renal, vai desenvolver problema cardíaco, hepático, porque não consegue consumir, captar oxigênio e levar esse oxigênio até as células. Na área de educação física, por exemplo, Vitor, uma das adaptações que você tem a curtíssimo prazo, dias, tá? Para melhorar esse transporte de oxigênio, é o BPG2, bifosfoglicerato 2. Né? Esse BPG entra, e o aluno de educação física às vezes não entende isso. Quando, por exemplo, a seleção brasileira vai ter Copa do Mundo, vai jogar em Quito, no Equador, que aí fica, sei lá, 3.000 metros de altitude. Nessa cidade, o ar é mais rarefeito, a concentração de oxigênio é menor. Então, antigamente, 30 anos atrás, os caras iam direto para a cidade. Chegava lá, o cara não conseguia respirar direito. É como se eu estivesse tampando uma das narinas dele, por exemplo. E ele, se não consegue respirar direito, e ele chegou lá um dia antes, Vitor, ele começa a ter problema respiratório. E ele começa a degradar glicogênio intramuscular, degradar glicogênio intrahepático, porque mesmo ficando quase que parado, ele já entra em metabolismo anaeróbico lático. E ele já vai para o jogo com menos glicogênio intracelular, muscular, intramuscular e intrahepático. Só que o jogador de futebol, por exemplo, precisa dar um pique para marcar um gol, para correr na lateral, no meio de campo. Quando ele faz isso, qual via do metabolismo que ele está usando? Anaeróbica lática. Mas para usar essa via, ele precisa de glicose. Cadê a glicose dentro do músculo? Uma das adaptações ao exercício físico aeróbico é colocar mais glicose na forma de glicogênio intramuscular. Isso favorece muito esse metabolismo quando ele é necessário, né? Então, aí o cara não entende. O que o pessoal começou a fazer? Começou a ir lá para o Equador e ficar naquelas cidades próximo ao mar. E aí depois eles sobem só na hora do jogo. Ele ficou estressado? O corpo dele fisiologicamente ficou estressado? Não. Né? O que outras pessoas fazem, maratonistas fazem para ganhar capacidade aeróbica? Eles ficam dentro de câmeras hipobáricas. Eles dormem dentro de uma barraca, alguma coisa assim, que tem menos oxigênio, imitando as altas altitudes. O que o corpo dele vai fazer em poucos dias? Vai fabricar mais esse BPG, que vai entrar na hemácia, vai lá na hemoglobina e se liga no grupo M. Na realidade, ela se liga na hemoglobina. E quando ela faz assim, ela altera o PK, tá? O PK daquela aderir ao oxigênio e soltar o oxigênio. Então, geralmente, quando a gente respira, eu coloco oxigênio em uma hemoglobina, vai lá para o meu músculo e doa um oxigênio dos 4 que estão grudados na hemoglobina. Quando vem o BPG, se gruda na hemoglobina, ele expande assim, essa proteína, e mesmo que o oxigênio não tenha muito oxigênio, ele consegue expurgar 2 oxigênios, 3 oxigênios. O quarto não sai, mas pelo menos uns 2 saem.
Quando a hemoglobina chega nos pulmões, não tem um sítio de ligação de oxigênio, agora tem 2. Então, isso compensa a raridade do oxigênio naquela temperatura, naquele lugar. E faz nosso corpo produzir mais eritropoetina, que é um hormônio ligado à produção de eritrócitos. Então, uma das adaptações, você viver em alta altitude ou fazer exercício aeróbico, é aumentar eritrócito. A pessoa fica com mais hemácia. Isso vai favorecer. Mas tudo isso foi devido a partes bioquímicas de sinalização, né? E aí a pessoa começa a melhorar a capacidade física aeróbica, né? Qual que é o tratamento, por exemplo, para uma pessoa que tem DPOC, que eu estava falando antes, né? É fazer exercício físico aeróbico. E o que ela vai ganhar? Mitocôndria. E se ela ganha mitocôndria, ela ganha hemácia, ela ganha capacidade física aeróbica. Tudo isso é bioquímica pura que eu estou falando aqui para você, né? E quando a gente vai falar em PK, a pessoa não entende. Você vai falar, por exemplo, se você aumenta hemácia no seu sangue, você aumenta a sua capacidade de tamponamento, né? Quando a gente fala de metabolismo de álcool, que ele consome glicose, e aí vai fazer com que a pessoa produza mais. Para você metabolizar o álcool, se você beber o álcool rápido demais, você vai eliminar na urina, mas vai metabolizar nos hepatócitos. E aí vai consumir glicose. E a pessoa, todo estudante, né, Vitor, sabe disso, que quando bebe álcool demais, fica tonto e pode até vomitar. Esse vomitar, Vitor, quando você vomita, você vai liberar hidrogênio. Você vai jogar para fora hidrogênio, porque o suco gástrico é rico em hidrogênio, né? E aí as suas células lá do estômago vão pegar mais CO2 e hidrogênio que está lá no sangue e vai produzir mais suco gástrico. Isso é bioquímica pura. Quando você vomita, não sei se você vomitou por ter tomado álcool demais, né, Vitor? Talvez não, talvez sim, ninguém sabe. Mas o que vai acontecer? Simplesmente, Vitor, você vai estar fazendo um processo de tamponamento plasmático. Você vomitou, jogou hidrogênio para fora. Suas células lá do estômago vão pegar e fabricar mais suco HCl, né, que é o ácido clorídrico, suco gástrico, e vai tirar tanto o CO2, etc., quanto o hidrogênio lá do sangue. Isso vai fazer um tamponamento plasmático, né? Tem uma enzima, daqui a pouco, com ela na ponta da língua, me fugiu o nome, anidrase carbônica. Você tem tanto no sangue quanto lá. Quando a gente começa a falar de bioquímica, isso é bioquímica pura, né? Você está falando de tamponamento frente ao álcool, mas você pode ser tamponamento. Quantas pessoas, às vezes, que estão com baixa capacidade respiratória, com DPOC, às vezes vai fazer um exercício ou tem uma notícia assim, começa a ficar estressado, vomita. Por que ela vomita? Porque está produzindo hidrogênio no sangue. O sangue não pode ficar num pH mais abaixo de 7,35, porque se ele abaixar esse pH, começa a desnaturar as proteínas, etc. e tal, começa a ter menos eficiência de transporte de oxigênio. Isso é o quê, Vitor? É bioquímica pura, né? E para finalizar, que eu sei que eu já falei demais, Vitor, quando a gente fala na educação física, por exemplo, de limiar anaeróbico, o que é um limiar anaeróbico? Você está fazendo exercício. Eu vou aumentando a velocidade de uma esteira, tá? A cada 2, 3 minutos. Vai chegar um ponto que você vai precisar da via anaeróbica lática para produzir ATP. Então, no seu sangue, a gente começa a identificar mais lactato. E aí, dosando isso aqui no Y, eu tenho concentração de lactato. O lactato que estava quase níveis basais, 0,5, 0,7, ele começa a fazer assim, ó. E aqui a gente vai ter 2 limiares anaeróbicos. O primeiro, que a gente chama, é limiar anaeróbico mesmo, né? Nesse ponto para cá, o exercício já passa a ser predominantemente anaeróbico. Não é mais um exercício aeróbico. Até esse ponto ele era aeróbico. E vai ter um limiar que a gente chama de limiar ventilatório. Desse ponto para cá, o cara já está entrando em exaustão. O corpo dele já não está conseguindo mais tamponar o sangue e ele tem que aumentar muito a frequência respiratória. Isso serve para um atleta, mas serve para um paciente em recuperação. Por exemplo, uma pessoa que está com DPOC não tem tratamento para sarar o DPOC, tá?
ela tem que, infelizmente, fazer exercício para desinflamar, perder menos capacidade respiratória durante os anos. E uma das coisas que ela melhora é essa capacidade aeróbica, de metabolização de lactato e menor produção, vamos dizer assim, uma intensidade maior de exercício ela consegue fazer no dia a dia. Isso aumenta muito a qualidade de vida dessa pessoa, por exemplo. Só que para entender isso, o cara precisa entender de bioquímica, não tem jeito. Porque isso, por mais que eu tente explicar imunologia ou patologia para o aluno, se ele não souber de bioquímica, o que é um tamponamento, etc. e tal, o que é uma desnaturação de uma proteína quaternária ou terciária, eu estou falando grego para esse cara e ele não entende nada. Então, bioquímica é uma ciência básica que eu uso muito, né? Gostaria de parabenizar o professor Silas, eu uso muito minhas aulas de imunologia, de falar de bioquímica, vocês viram aqui que, né, eu não decorei nada, não estou com anotação nenhuma aqui. Isso que eu falo aqui para vocês, eu falo nas minhas aulas de imunologia ou atividade física e promoção à saúde, tá? Muito obrigado, então, Vitor. Eu não sei se tem outras perguntas aí, se você tiver, Sim. eu fico disponível. Se não, eu só agradeço aí ao professor Silas, a você, Vitor, e vocês façam bom uso aí, né, nas aulas aí. Tem sim. O que te motivou a ir para essa área da bioquímica? Você já tinha em mente quando se formou lá atrás, já ir para essa área ou foi com o tempo que você foi, gosto mais dessa área? Vitor, assim, o que me motivou? Na realidade, na cidade de Uberlândia, até hoje você não tem uma pós-graduação em educação física. Eu graduei em educação física. O que me motivou? Me motivou é que eu queria fazer um mestrado. Eu encontrei um professor na época que era substituto, hoje ele é efetivo, o professor Guilherme de Agostinho, uma Xerox. E ele falou assim, eu falei, professor, eu queria muito fazer mestrado. Ele falou assim, eu vou tentar o meu doutorado ali na bioquímica. A gente está com uma parceria lá com o professor e vamos mexer talvez com saliva. Depois o professor Guilherme acabou que ele não conseguiu, ele preferiu ir para outra área, depois ele até voltou para a bioquímica anos depois, né, fez seu doutorado lá com outro professor, mas isso me chamou a atenção, porque eu morava, vamos dizer assim, a 500 metros do campus onde tinha o PPG em bioquímica, né, e aí eu não podia, naquele momento, por vários fatores pessoais, sair da cidade de Uberlândia para cursar em uma UFMG, uma Unifesp, onde tinham programas que eu poderia fazer, né, em educação física, né, USP, aliás, não o Unifesp. E aí eu falei, bom, procurei esse professor, no curso de educação física, na época, ele não tinha várias disciplinas, ou quando tinha, eram disciplinas bem básicas, né, com uma carga horária pequena, como eu te falei, de bioquímica. Eu procurei esse professor, ele falou que se eu conseguisse passar no mestrado em bioquímica, ele poderia me aceitar sim. Já tinha uma ideia que era com saliva. Eu fui fazer química orgânica, Vitor, junto com o pessoal da química. Às vezes o pessoal não sabe, mas vocês que estão em universidades federais, vocês podem gratuitamente fazer disciplinas com outros cursos. Eu era da educação física, eu fiz química orgânica com o pessoal da química. A minha química orgânica tinha sido legal, mas eu queria me aprofundar em química orgânica. Porque para entender bioquímica, você precisa entender de química orgânica, pelo menos o básico. E aí eu fiz, então, química orgânica. No 8º período eu fiz bioquímica 1 com a medicina, que eram 90 horas, era mais aquela parte de bioquímica estrutural. E aí eu me formei e fui fazer bioquímica 2 com o professor Nilson Penha Silva, também da Federal de Uberlândia, na medicina também, que era a parte de metabolismo. E aí eu fiz, prestei a prova, consegui passar, e isso me motivou a fazer um mestrado com bolsa, na época, né, R$ 724, infelizmente, hoje é R$ 1.500 somente, a gente está falando de 2001, 2003, né, e aí eu consegui, então, me manter e fazer meu mestrado, publicado depois, a posteriori, em revista internacional, com muitas citações hoje. A gente descobriu que você pode, através da saliva, você pode identificar a proteína total da saliva total, né, para o médio Bradford, inclusive, olha a bioquímica aí de novo, né, e você identificar esse limiar anaeróbico. Acabei de falar para você, até então ele era identificado ou por um espirômetro, por
troca de oxigênio e CO2, que é uma máscara, que geralmente o equipamento é caro, ou por lactato, que você fura a orelha do paciente e vai coletando sangue e depois dosa lactato. Né? Mas isso também, o sangue é biossegurança classe 2, saliva é biossegurança classe 1. Então, saliva era melhor. Né? Então, a gente publicou que você poderia simplesmente coletar saliva e dosar a proteína total ali, que inclusive é mais barata, etc. Né? Aí vai ao encontro até mesmo do seu curso, que é biotecnologia, se não me falha a memória. Né? Isso, na realidade, é um avanço tecnológico. Você traz mais segurança, podendo coletar saliva no meio de uma academia, né? O cara ali na esteira, sangue você não pode coletar no meio da academia, tem que ter uma sala separada, etc e tal. Saliva você pode. Inclusive, para dosar a proteína total, é muito mais barato dosar, tá? Né? De novo, a bioquímica. Isso que me motivou. Eu fico muito grato, assim, eu não sei porquê, mas na época eu não queria fazer doutorado em bioquímica. Eu venho de família pobre, então eu fui até para o exterior, né? Inclusive fiz um estágio no laboratório de envelhecimento, que era de bioquímica, tinha vários equipamentos de HPLC, etc e tal, me ajudou muito, inclusive, isso. E quando eu retornei para o Brasil, eu queria fazer na área de imunologia, mas não sabia com o quê, né? Mas a bioquímica é assim, sem bioquímica, não tem como se aprender imuno, meu caro. Você pode até decorar, mas aprender não. Então, bioquímica é uma ciência básica extremamente importante aí para quem quiser saber de saúde, né, e tecnologia, ou na minha área também, que a educação física tem a parte de performance, né? Foi isso que me motivou. E tem algum projeto atual ou futuro que envolva diretamente a bioquímica? Eu tenho um projeto atual em um hospital de hemodiálise, onde a gente coleta sangue e faz lise eritrocitária. Então, você pega o sangue, você traz para o laboratório, né, com anticoagulante, e aí você coloca NaCl em 0,9 até 0,1 e vai acompanhando a lise dos eritrócitos. E essa lise eritrocitária é um marcador de saúde, primeiro cardiovascular, mas está sendo relacionada a outras coisas, né? Além disso, a gente vai começar a fazer limiar anaeróbico por saliva em estudantes de medicina, aplicando questionários, etc. Mas também, para você dosar esse limiar, né, essa proteína total na saliva do estudante de medicina, você precisa usar um método de Bradford, né, de dosagem de proteína, é bioquímica. Então, a gente usa bioquímica, eu estou utilizando bioquímica em projetos de pesquisa, atualmente, né, literalmente bioquímica. Era isso a entrevista, muito obrigado. Agradecer mais uma vez por você aceitar participar. E tamo aí, qualquer coisa, Silas marca uma nova entrevista. Ok, eu que agradeço a você, Vitor, professor Silas, né, e os estudantes aí na área de saúde, por favor, estudem bioquímica antes de vir para a imunologia, porque senão complica demais o nosso trabalho lá, tá? Um grande abraço para todos e fique com Deus então, pessoal. Obrigado. Valeu.